Essa noite eu quero compartilhar contigo uma palavra, e eu fiquei pensando e estudando nesses últimos dias, se Jesus estivesse aqui, o que ele diria que seria importante você e eu, nós praticarmos no novo ano, para que a nossa vida vivesse uma transformação. Se Jesus estivesse aqui em pessoa, ele não está em pessoa, mas ele está na pessoa do Espírito Santo, amém? Nós cremos nisso. Jesus está aqui, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está aqui. E eu comecei a vasculhar a minha Bíblia por esses dias e ainda hoje, a manhã inteira, e fui ver se Jesus estivesse aqui, quais seriam as coisas, as decisões mais importantes que ele diria para você e para eu tomar, a fim de que o nosso novo ano fosse diferente. O que Jesus diria para nós? Afinal, esse é um tempo em que as pessoas estão fazendo votos, em que as pessoas estão prometendo coisas. É sempre assim no final do ano. Hoje eu dei uma passadinha na TV, eu vi uma mulher dizendo, eu prometo que eu vou emagrecer no novo ano, né? Essa é uma promessa de todas as pessoas. Eu vou emagrecer no ano que vai entrar agora. Todo mundo diz isso. Mas o que Jesus diria? Quais seriam as principais decisões que Jesus diria a você e a mim? Tem que tomar para a sua vida mudar em 2014. Essas decisões têm que ser tomadas. Essas atitudes precisam fazer parte da sua vida para que 2014 seja diferente, porque não adianta eu querer um ano diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então eu quero convidar você a ler uma palavra comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 8. A última palavra que eu quero ministrar na sua vida nesse ano, mas que vai abrir um novo horizonte no seu coração essa noite. E quando eu folhava a minha Bíblia, e eu vou dizer isso de uma maneira bem rápida e direta a vocês, eu percebi que se fosse a última chance de Jesus conosco, se ele estivesse aqui em pessoa, eu percebi que ele nos diria 7 decisões que podem transformar a sua vida e o seu próximo ano. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria 7 coisas para você fazer, que podem mudar o seu próximo ano. Esses 365 dias que virão, podem ser transformados com isso que Jesus disse na Bíblia. E aí nós vamos passear um pouquinho, ler alguns versículos. Mas João, capítulo de número 8, eu quero ler o 31 e o 32 agora. João 8, 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. A Bíblia diz assim: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu vou ler novamente. Se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos, para a gente orar nesse momento, para que essa palavra penetre na nossa vida de uma maneira muito importante. Senhor, nós queremos te agradecer, por tantas palavras que nós ouvimos neste ano, tantas ministrações, tantas profecias, tantas promessas relembradas, tantas palavras liberadas. E nesse momento, Deus, nós oramos para que mais uma vez, nessa mudança de ano, nessa transição da nossa vida, a tua palavra faça toda a diferença na nossa história. Eu oro hoje, Senhor, apesar de sermos tantos, uma multidão aqui, eu creio, eu oro para que o teu Espírito abra os ouvidos espirituais, para que nenhuma distração roube aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida hoje.
para que nada impeça o teu agir, o teu mover, a tua glória, que já está enchendo este lugar, de tocar a nossa vida, e de mudar e marcar a nossa história para sempre. Senhor, nós queremos receber a tua palavra, nós abrimos o nosso coração hoje, e oramos, vem e opera um milagre de transformação, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Neste último culto do ano, quero dividir com você as 7 decisões que Jesus nos ensina e que podem mudar a tua vida, transformar a sua história. Jesus, sem dúvida, foi a pessoa mais extraordinária que viveu nessa terra. A Bíblia nos diz que Ele é o amigo que nunca falta, Ele é o Salvador, Ele é um mestre, Ele foi um médico, Ele foi o advogado fiel, Ele foi aquele homem incomparável. Quando esteve aqui com sua vida nessa terra, Ele redirecionou a história do mundo todo. Ele mudou a história de toda a humanidade. Ele segurou as estrelas dos céus com sua própria mão. E mesmo assim, desceu da sua glória, veio nessa terra, a fim de transformar milhares de pessoas, e inclusive nós. Jesus é sem dúvida o Salvador, o Mestre, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Se você tiver uma visão empresarial, Ele foi o maior empresário de sucesso que já existiu, porque com 12 homens, Ele fundou uma empresa que há 2000 anos passados nunca quebra, nunca fecha as portas, já viveu de tudo, mas ela continua aberta porque o Espírito Santo é que ministra na igreja, amém, queridos? Jesus foi o homem mais extraordinário, é o próprio Deus. E quais seriam as 7 coisas que Jesus diria para você hoje, que podem transformar o seu próximo ano? O que você acha que Jesus diria se Ele estivesse aqui? A Bíblia, a sua palavra e o texto que lemos, Ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão libertos, vocês terão uma vida livre, vocês serão meus discípulos. Então hoje eu quero dizer para vocês as 7 palavras que Jesus nos diz e que podem transformar o nosso ano, que podem mudar a tua vida nesses próximos dias, nesse 2014. Quando eu olhei toda a história de Jesus, enquanto Ele andava pela Galileia, enquanto Ele andava pelas ruas de terra, Ele ensinou 7 decisões que podem mudar a sua vida. É isso que eu quero pregar hoje, é isso que eu oro para que você anote no teu coração, porque se você praticar a palavra que Jesus disse, a Bíblia diz que você vai ser liberto, que tua vida vai ser livre, sua vida não será de amarras, sua vida não será de prisões, sua vida não será de cadeias. Eu profetizo em 2014 uma vida de liberdade na tua história, uma família livre, uma família plena, transformada para a glória de Deus. Mas isso acontece quando nós praticamos essa palavra que Jesus ensinou. E Ele nos disse 7 decisões que podem transformar o seu ano. Vamos lá, bem direto. Primeira, você quer um 2014 transformado? Primeira coisa que Jesus ensina: agradeça mais e murmure menos. Você quer que o seu próximo ano seja transformado? Tenha mais gratidão e menos murmuração. Tenha menos queixume e mais louvor a Deus. Você quer ver? Abra a sua Bíblia, o próprio Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler alguns versículos hoje, porque a cada decisão que eu disser, eu quero ler o ensinamento que Jesus nos deu, a palavra que Ele nos deu. Agradeça mais, murmure menos, é a primeira decisão que pode transformar o teu ano. João, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído.
Jesus toma o pão no maior desafio que os seus discípulos tinham visto, alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E Jesus, queridos, quando ele pega o pão, quando ele toma aqueles peixes na mão, a Bíblia diz que Jesus não faz nenhuma oração de multiplicação. A Bíblia diz que Jesus faz uma oração de gratidão. Se você quer o teu próximo ano transformado, deixe de murmurar, deixe de reclamar e comece a agradecer mais a Deus. Eu tenho certeza que não dá para você alistar o tanto de livramento que Deus te deu esse ano. Não dá para você alistar, porque a gente às vezes nem vê, nem percebe, mas Deus está nos livrando, cuidando de nós, e as provisões, e as bênçãos, e os milagres, e a cura, e o sustento, e a saúde, e a tua família. Você quer o seu ano mudado? Agradeça mais. Murmure menos. Jesus diria isso para nós hoje. Vocês querem um 2014 completamente transformado? Tenham mais gratidão e menos murmuração. Louve mais a Deus, exalte mais a Deus, encha a tua casa com mais gratidão do que com murmuração. Porque há lares que vivem um ano inteiro e anos seguidos tomados por murmuração. É o homem que reclama da mulher, a mulher que reclama do homem, que reclama do cachorro, que reclama do vizinho, que reclama da vida, que murmura isso, murmura aquilo, murmura por aquilo outro, murmura por tudo. E Jesus diria, agradeça mais, porque você está respirando, porque Deus tem planos para você, porque você está aqui hoje, porque tua família é dele, não há presente maior. Você quer ver o seu ano mudado? Jesus diria, agradeçam mais e murmurem menos. Comecem o dia agradecendo mais e murmurando menos. Seria, eu tenho certeza, a primeira coisa que Jesus diria para nós. Porque ele ensinou isso aos discípulos em 3 anos e meio de ministério. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você viu o Fantástico do último domingo, passou pessoas, muitas delas que nem conhecem a Deus, que movidas pela gratidão estão ajudando o próximo. Lindo, bonito. E muitas vezes as pessoas que conhecem a Deus, por que Deus não me deu isso? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Ei, em nome de Jesus, enche a tua boca de gratidão essa noite e cada dia de 2014, e você vai ver o seu ano transformado completamente. Eu tenho certeza, a primeira decisão que pode transformar 2014 é: agradeça mais, murmure menos. A segunda decisão que pode mudar o seu próximo ano, segundo Jesus, eu tenho certeza, ele diria para você: doe mais, ofereça mais, entregue mais, seja um doador melhor. Se Jesus estivesse aqui, ele nos ensinaria, você quer um 2014 transformado, então doe mais. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10 e versículo 45? Mateus 10, 45, a Bíblia diz, ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para dar a própria vida em favor de muita gente. Jesus disse, melhor é dar do que receber. Se Jesus estivesse aqui entre nós, ele diria, vocês querem um ano novo, realmente transformado, realmente melhor? Doem mais do seu tempo, doe mais do seu dinheiro, faça algo mais pelas pessoas, honre mais as pessoas que precisam de honra, porque a generosidade é o caminho de toda prosperidade na nossa vida, queridos. O que a Bíblia nos ensina é que a generosidade é uma colheita, é uma semeadura que traz colheita. O que eu quero lhe dizer, e o que Jesus nos ensinou, é que nós não estamos aqui nessa terra só para extrair, só para retirar, só para ganhar, só para tomar. E eu quero dizer a você, você não é um recipiente de bênçãos. Você não é um reservatório de bênçãos.
Você é um instrumento que Deus quer usar para manifestar sua glória e sua bênção na terra. Há pessoas que acham que vão ficar com tudo que elas estão ganhando e arrecadando aqui na terra. E elas vivem todos os seus anos preocupadas em ter, e não doam nada, não dividem nada. Olha, abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Provérbios, capítulo de número 11 e o versículo 24. Provérbios, capítulo 11, versículo de número 24. Abra aí para você dar uma olhadinha comigo. Olha o que a palavra de Deus diz. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, versículo 25. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá, diz a Bíblia. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê prosperar, aumentar a sua riqueza. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria: vocês querem um 2014 transformado, doem mais, abençoe mais pessoas, oferte mais para as pessoas, ajude mais gente, porque na economia de Deus, você tem aquilo que você dá, e você perde aquilo que você retém. Na economia de Deus é diferente. Na economia de Deus, a generosidade é a mãe da prosperidade. E o que Jesus veio nos ensinar é: eu vim para doar, eu vim para servir, eu vim para entregar. E Ele nos ensina a fazer a mesma coisa. O nosso mestre veio para servir, e tem gente que quer ser servida. Nosso mestre veio doando tudo, e tem gente que quer arrecadar e juntar tudo. Se Jesus estivesse hoje aqui, Ele diria para mim e para você: para que 2014 seja transformador na sua vida, você precisa doar mais, meu filho. Ajudar mais pessoas. Encher o teu ano de doação, de entrega, do seu tempo, da sua vida, da sua família. Jesus nos diria isso com certeza. Se Jesus estivesse aqui, Ele diria 7 decisões que podem transformar o nosso próximo ano. A primeira é: agradeça mais, murmure menos. A segunda é: doe mais, oferte mais, ajude mais os outros, honre mais os outros, divida o que você tem com os outros, abençoe outras pessoas. Terceiro, se Jesus estivesse aqui hoje, Ele diria para nós: construa relacionamentos mais profundos. Construa relacionamentos mais profundos. Jesus nos ensinou o tempo todo a construir relacionamento, a construir amizades. Se você quer um 2014 transformado, não se isole, não se esconda. Faça amizades, procure pessoas. Jesus nos ensinou isso, e eu quero te convidar a ler isso hoje. João capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. A terceira coisa que Jesus nos diria para que 2014 seja transformado é: construa amizades profundas, construa relacionamentos profundos. João 15, 15 diz assim: não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês são meus amigos. Jesus nos ensinou a construir amizades profundas. Se você quer realmente transformar o seu próximo ano, não se isole, não se esconda no seu condomínio, mas receba gente, visite pessoas, construa relacionamentos, conheça e se permita conhecer.
perdoe mais, ame mais, abrace mais pessoas, entenda mais pessoas, participe dos grupos pequenos, vá à casa de outros, receba a gente na sua casa, não se feche, mas se envolva. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria, para 2014 ser transformado, precisa construir relacionamentos mais profundos. Nós vivemos na era do virtual, em que ninguém conversa mais, ninguém mais se vê, é tudo por computador, é tudo por celular, é tudo à distância. Se Jesus estivesse aqui, ele diria, abrace mais, vá na casa do irmão, conheça ele, conheça mais gente, deixe ele conhecer você, perdoe mais, entenda mais, viva com mais gente, não se isole. Se você quer ter um ano transformado, você precisa agradecer mais e murmurar menos. Você precisa, em segundo lugar, doar mais. Em terceiro, Jesus diria, você precisa construir amizades, relacionamentos mais profundos. Quarto, para que 2014 seja diferente na sua história, você precisa tratar seriamente o pecado. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria para nós, você quer um 2014 diferente? Trate com seriedade o pecado. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 5, versículo 14. Olha o que ele diz a esse homem. É muito importante. João capítulo 5, versículo 14. Diz assim: mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. Jesus havia curado um homem, restaurado a saúde física de um homem, e ele diz, olha, depois de encontrar, diz, olha, só que não volte para a sua velha vida. Não volte para a vida de pecado, não viva como se não conhecesse a Deus, não viva como se não conhecesse a palavra de Deus, porque senão sua vida vai ser pior e não melhor. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele nos lembraria isso. Para que o ano seja transformado, não faça aquilo que desagrade a Deus. Trate seriamente o que é pecado. Trate seriamente aquilo que te separa de Deus. Não deixe isso entrar na sua vida, ou sua vida vai ser pior do que está hoje. Porque o pecado vai te levar mais longe do que você imagina. O pecado vai te reter por mais tempo que você deseja. E o pecado sempre custa mais caro do que eu estou disposto a pagar. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria para nós, vocês estão quase virando o ano. E para que o ano seja diferente, agradeça mais, murmure menos. Jesus diria para você, doe mais. Quanto você tem de coisas embolorando na sua casa, doe mais, Jesus diria. Divida mais. Para onde você acha que você vai levar isso? Se Jesus estivesse aqui, ele diria para mim e para você, construa amizades mais profundas. Deixe de ser preconceituoso, de olhar as pessoas e dizer, aquela pessoa é chata, você nunca falou com ela. Nunca conversou com ela, mas você diz, aquela irmã já deve ser, eu não gosto muito dela. Porque não sei, nunca falei com ela, mas não gosto muito. Deixe de ser assim, construa relacionamentos mais profundos. E abra a tua vida para isso. Se você quer ter um ano transformado, você precisa tratar seriamente o que desagrada a Deus. Precisa tratar de uma maneira séria o pecado. Se Jesus estivesse aqui hoje, em quinto lugar ele diria, vocês querem ter um ano diferente? A quinta decisão que vocês precisam ter é, digam palavras que abençoam. O ano que vem, você quer ver a tua vida transformada, diga palavras que abençoam. Sabe o que diz João capítulo 7, versículo 46? As pessoas falam assim de Jesus, nunca vimos, nunca ouvimos ninguém falar como esse homem.
Pedro responde a Jesus em João 6,68, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus dizia o tempo todo palavras que abençoam. Você quer ter um ano diferente? Diga palavras que abençoam. Controle a sua língua, controle a sua boca. Não deixe sair delas coisas que amaldiçoam, que podem levar coisas ruins para as pessoas. Jesus nos ensina, porque nunca ninguém falou como Ele. Ninguém ouviu alguém falar como Jesus. E Ele nos ensina a ter palavras que abençoam. Abençoe mais o seu filho, abençoe mais o seu cônjuge, abençoe essa mulher com quem você casou, abençoe esse marido que Deus te deu. Diga palavras que abençoam e o seu ano vai ser diferente. Se Jesus estivesse aqui, Ele nos ensinaria isso, Ele nos lembraria disso. Ele diria para nós: falem mais coisas que abençoam sua família e o seu próximo. Xingue menos, critique menos, abençoe mais. Tenha mais palavras que abençoam do que palavras que derrubam. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Como foram suas palavras em 2013? O que você tem falado? Porque tem gente, essa droga de trabalho, essa droga de não sei o quê, essa droga de família, essa porcaria de marido, esse traste de mulher. Diga palavras que abençoam. Jesus, se estivesse aqui, diria: você quer ver o seu ano ser transformado? Mude a maneira como você fale. Abençoe mais pessoas. Libere mais palavras de bênção sobre a vida delas. Eu acho extraordinário o que Deus diz para Ezequiel no capítulo 37 do seu livro. Tudo está sequíssimo. Um exército está resumido a ossos sequíssimos. E a Bíblia diz que Deus manda Ezequiel profetizar que aqueles ossos teriam vida. A Bíblia diz que Deus fala para Ezequiel assim: fala, profetiza que esses ossos vão reviver. Diga com a sua boca que esses ossos podem reviver. Essa noite eu quero dizer para você: diga com a sua boca que a sua casa pode reviver, que seu casamento pode ressuscitar, que a sua filha pode ser restaurada. Profetiza com a sua boca que a sua história pode ser totalmente nova. Quem nos ensina isso foi o próprio Deus. Deus chama Ezequiel e diz: enquanto você anda no meio de vale de ossos sequíssimos, profetiza, fala, diga palavras que abençoam. E o profeta diz: os ossos vão reviver, os ossos vão para o lugar, e tudo vai para o lugar. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida, em 2014, tudo vai para o lugar. Em nome de Jesus. Você vai permanecer firme nos lugares de Deus. Jesus, se estivesse aqui, Ele diria para nós: para ter um 2014 transformado, digam palavras que abençoam. Sexta decisão: se Jesus estivesse aqui, Ele diria para mim, diria para você: você quer ter um 2014 transformador? Então alimente sonhos altos e significativos. Alimente sonhos altos e significativos. Se tem algo que Jesus fez com os seus discípulos, foi levá-los a sonhar. Porque eles eram simples pescadores, cujo sonho não saía de um pequeno mar chamado Mar da Galileia. E quando Jesus os chama, a primeira coisa que diz a eles é alimentar um sonho alto e significativo para eles. Porque a primeira coisa que Jesus disse aos discípulos quando os chamou foi: vocês serão pescadores de homens. Eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus chama aqueles homens com uma visão tacanha, míope, fechada, achando que a vida era só o Mar da Galileia. E Ele diz: olha aqui, eu tenho um sonho para vocês. E o sonho que eu tenho para vocês é: vocês vão ser pescadores de homens.
Quando Jesus chama os seus discípulos, em João capítulo 14, 1 e 2, sabe o que ele diz? Na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para levar vocês comigo. Quando Jesus chama os discípulos, ele alimenta sonhos altos e significativos. Durante sua vida nessa terra, Jesus levou as pessoas a sonharem, a alimentar sonhos. Quando Jesus vem na nossa vida, ele nos faz sonhar de novo, ele nos faz sonhar alto de novo. E eu quero dizer para você que os sonhos movimentam a energia vital da sua vida. Comece esse ano sonhando alto e significativamente. Comece esse ano sonhando com fé, com esperança, querido. Porque tem gente que está virando o ano e já pensando, o que vier está bom. O que der esse ano está bom. Já está desse jeito mesmo, qualquer outra coisa está bom. Toda família precisa de sonhos, todo casal precisa de sonhos. Eles dão um senso de identidade, eles nos dão um senso de pertencimento. Você precisa alimentar sonhos, porque senão você vai alimentar medos. Quem não alimenta sonho, alimenta medo. Quem não sonha, vive com medo o tempo todo. Guarde isso no seu coração. Quem não alimenta sonhos, alimenta os seus medos, alimenta os seus temores, alimenta as suas ansiedades. Essa noite, querido, vire para 2014 alimentando sonhos altos e significativos em Deus, para você, para a sua família, para os seus, para a sua vida profissional, para a sua casa, para os seus filhos. Sonhe alto. Sonhe significativamente. Jesus nos ensina isso. Se ele tivesse aqui, ele alimentaria sonhos em você e em mim. Porque ele fez isso com os discípulos. Ele disse, eu tenho um sonho mais alto. Vocês vão ser pescadores de homens. Eu tenho uma casa com o meu Pai, com muitas moradas. O que ele estava fazendo? Alimentando os sonhos na vida dos discípulos. E os sonhos eram altos e significativos. Nós lemos, relemos Isaías capítulo 55, versículo 8 e os que seguem o tempo todo. Mas nós poucas vezes paramos para pensar que esse texto de Isaías 55 é um texto de Deus mandando-nos sonhar, porque Ele já está sonhando com você. Se você ler Isaías 55, 8, Deus diz, os meus sonhos são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. O que Deus está nos ensinando em Isaías 55? Ele está dizendo assim, sonhem alto, pensem alto. Tenham caminhos altos, mas não se esqueçam, antes de vocês começarem a sonhar, eu, o Senhor, já estou sonhando com vocês. Eu já estou sonhando mais alto. Deus está dizendo assim, eu libero vocês para sonhar. Eu libero vocês para sonhar alto, mas não esqueçam, eu sonho mais alto que vocês. Eu já estou pensando mais alto que vocês. Eu já tenho caminhos maiores que o de vocês. Meu filho, nessa noite, Deus está dizendo para você, alimente sonhos altos e significativos. Não morra com aquilo que já morreu, não morra com as perdas que se foram, não se entregue com aquilo que você perdeu. Sonhe alto, porque Deus está sonhando alto com você. Ele tem grandes expectativas com a tua vida. Ele tem grandes pensamentos com você. Não seja medíocre. Não tenha uma visão pequena. Não tenha uma visão tacanha. Olhe para o seu Deus. Olhe o que Jesus está fazendo com os discípulos. Ele está dizendo, a minha palavra para vocês é a seguinte, vocês são meros pescadores, vocês não saem desse quadrado, vocês não saem desse marzinho, vocês acham que é só isso aqui, mas eu vou chamar vocês para serem pessoas extraordinárias. Meu irmão, Jesus é especialista em pegar gente comum e transformá-las em pessoas extraordinárias. Jesus está dizendo para você, sua vida não é só isso, sua vida não é esse aquário que você está, essa
nessa redoma que você está, Ele tem mais, Ele quer mais, Ele pode mais. Deus tem mais para nós, amados. Se Jesus estivesse aqui, Ele diria, para o seu ano ser transformador, alimente sonhos mais altos e significativos. Porque Ele fez isso o tempo todo com seus discípulos. E eu volto a lembrar você, alimente sonhos, porque senão você vai alimentar medos. Há pessoas que estão acordando e dormindo, ano após ano, alimentando os seus medos, porque não sonham e não creem que Deus está sonhando com elas. Não importa quão pequeno você seja, ou ache que você é, porque para Deus não há nenhuma pessoa pequena demais, que não possa ser usada, que não possa haver uma obra de Deus na vida dela. Deus vai chamar Gideão, e ele diz, Senhor, é impossível. Eu sou o menor da minha casa é a mais pobre de Israel, o que o Senhor queria conosco? Deus diz para ele, homem valente, levanta que é você que vai libertar o meu povo. Meu irmão, você pode estar dizendo, eu sou pequeno, não tem nada na minha vida. Esta noite, Deus está dizendo para você, se levanta, ergue essa cabeça, que Ele tem projeto na tua vida, Ele tem plano na tua vida. Você não vai passar de turista nessa terra, você viverá dias extraordinários, querido. Jesus fez isso com esses homens. Jesus fez isso com essas pessoas. Uma mulher foi pega em adultério e o destino dela era a morte. Jesus chega para ela e alimenta sonhos altos e significativos. E diz, ninguém te condenou, eu não te condeno, sai dessa vida porque eu tenho uma obra mais alta para você. Jesus pegou Zaqueu, um homem completamente envolvido e com a mente e o coração no dinheiro, e disse, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa porque eu estou sonhando mais alto com você. Eu tenho sonhos para você não ser um cobrador de impostos apenas, para ser um abençoador. Jesus vai numa mulher samaritana, encontra com ela num poço. Ela já tinha tido 5 maridos, vivia com um 6º homem, relacionamentos quebrados, vida destruída. Ele diz, mas eu tenho sonhos para você, você vai ser missionária minha. Não importa quanto você está quebrado, quantos relacionamentos seus já foram, Deus ainda sonha alto com você e com tua vida, querido. Ele fez isso o tempo todo com as pessoas. Vamos recapitular. Se Jesus estivesse aqui, Ele certamente diria para nós, para que sua vida seja transformada em 2014, você precisa, em primeiro lugar, agradecer mais e murmurar menos. Você precisa doar mais. Seria a segunda decisão que Jesus diria para você ter. A terceira seria, construa amizades mais profundas. A quarta, Jesus diria, trate seriamente o pecado. Não flerte com o pecado em 2014. Não brinque com isso que você vai cair e vai atrasar a sua vida. Jesus certamente diria para nós, para que 2014 seja transformador, diga, libere, tenha em sua boca palavras que abençoam. Jesus diria, a sexta atitude, para o seu ano ser transformador, você precisa alimentar sonhos altos e significativos. E em sétimo lugar, para encerrar, se Jesus estivesse aqui hoje, em carne e osso, Ele diria, para que o seu ano seja transformado e transformador, dedique mais tempo para Deus. Certamente Jesus diria isso. Separe mais tempo para a sua relação com Deus. Se Jesus estivesse aqui hoje, Ele diria, você quer ter um ano de 2014 transformado, separe mais tempo para Deus. Porque a Bíblia diz, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Jesus em Mateus 14, 23 diz assim: em seguida ele sai para o alto da montanha para ficar sozinho com Deus e orar, da tarde até a noite. Mateus 14, 23. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria para você: mantenha em 2014 o hábito de separar mais tempo para Deus. Comprometa-se com Deus, envolva-se na oração, envolva-se no trabalho, dedique-se mais a Deus, separe um tempo maior para Deus. Não faça do seu relacionamento com Deus um relacionamento virtual, como nós estamos fazendo com os nossos relacionamentos. Não deixe isso entrar na sua vida. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria: para que 2014 seja abençoado, separe mais tempo para Deus. Porque tem gente que anda o ano todo distante de Deus, e no culto da Páscoa e do Natal ele volta para Deus. E ele quer ter um ano mais abençoado. Se você quiser ter um ano abençoado, transformado, você precisa separar mais tempo para Deus. Você precisa dedicar mais tempo para o seu relacionamento com Deus. Um homem chamado John Stott foi um dos maiores pastores, pregadores e teólogos de todos os tempos. Quando ele fez 70 anos, ele veio ao Brasil. Ele teve um ministério extraordinário nos Estados Unidos inteiro, no mundo todo. Quando fez 70 anos, ele veio ao Brasil. Num congresso de pastores, num momento de perguntas, perguntaram para ele: Stott, qual é o segredo do sucesso do seu ministério, da sua vida, do que Deus está fazendo com você? Por que você está sendo tão próspero em sua vida, em seu ministério, ao longo dos anos? E todo mundo pensou que ele ia dizer um segredo teológico maravilhoso, escondido, que ninguém tinha visto ainda. E ele disse: todo segredo está resumido em 3 coisas. Eu oro e leio a Bíblia todos os dias. Eu procuro não faltar em nenhum culto de ceia. E eu dedico tempo para ir pelo menos uma vez por semana num culto para adorar a Deus. Todo mundo esperava que ele dissesse um segredo grandioso. Nós sabemos que só isso não significa que uma pessoa vai ter uma vida religiosa ou espiritual abundante, porque isso pode ser feito só de uma maneira religiosa. Mas a falta disso é sinal total de fracasso espiritual. Ele só disse: eu oro e leio a Bíblia todo dia. Eu procuro não faltar aos cultos. Eu não perco uma ceia. Outro homem incrível disse assim: Deus fala com pessoas que demonstram interesse, com pessoas que estão buscando a Ele. Se você quer que o seu 2014 seja transformado, separe mais tempo para Deus. Quanto tempo você deu para Deus em 2013? Separe mais tempo para Deus. Dê mais tempo para Deus. Porque quem tem tempo para Deus, recebe também a atenção de Deus. Quem fala com Deus, Deus fala com ele. Quem chama por Deus, Deus chama ele também. Jesus, se estivesse conosco hoje, nesse culto de passagem de ano, ele diria essas 7 coisas para nós. Se você continuar agindo da mesma maneira, é bem provável que nada mude na sua vida em 2014. Agora, se você quiser que 2014 seja transformador, o ano das mudanças na sua vida, você não veja apenas uma virada agora, daqui a alguns minutos, mas você veja a sua vida virando realmente, você precisa tomar essas 7 decisões que Jesus ensinou na palavra de Deus. As 7 que ele disse: se vocês ouvirem minha palavra e praticar, vocês vão ser libertos, vão ser livres, vão ser plenos, vão ter uma vida nova. Jesus disse: agradeça mais, murmure menos. Jesus disse: doem mais. Eu vim para doar, eu vim para servir e não para ser servido. Sirva mais, se entregue mais, doe mais tempo, doe mais vida. Jesus diria: diga palavras que abençoam. Jesus diria: construa amizades profundas.
Jesus diria: trate seriamente o pecado. Jesus diria: alimente sonhos altos e significativos. Jesus diria: separe mais tempo para Deus. Não gaste todo o seu tempo com só coisas daqui, e nós vamos chamar por Deus apenas quando o cinto aperta. Não faça isso em 2014. Não repita isso nos próximos anos na sua vida. Jesus transformou uma família em Caná da Galileia, porque ele foi convidado para um casamento. E é muito importante dizer, Jesus não foi chamado de última hora. Os noivos não chamaram Jesus: Jesus, acabou o vinho, vem logo, corre aqui, vem aqui. Não, ele foi previamente convidado. Jesus quer transformar sua vida, seu ano, sua família, mas ele tem que ser previamente convidado. Ele não pode ser só convidado de última hora. O cinto apertou, faltou dinheiro, tem esse problema, tem aquilo outro, vamos chamar Jesus. Não, separe um tempo maior para Deus. E você e sua família serão mais abençoados em 2014.